Olá, minhas mulheres e meus homens potentes, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal da Sá. No vídeo de hoje, eu quero conversar contigo sobre tecnologias de malhas. Tu sabes como usar esses atributos? Tu sabes o que significa cada tecnologia presente nas malhas que nós vendemos hoje? Ou não? Então, eu quero te ajudar a entregar uma peça muito mais vendável, uma peça sofisticada, mas sem perder o principal atributo que são as tecnologias do tecido. Eu percebo que muitas marcas fabricam excelentes modelagens, trabalham com cores maravilhosas, mas não entregam tecnologias efetivamente. Às vezes o problema nem é a roupa, nem é a modelagem, mas é o tecido que foi aplicado e como a tecnologia foi utilizada. Tem gente que entrega uma roupa que marca, que esquenta, que fica transparente, que desbota muito rápido a cor e não sabe que existem tecnologias no mercado que podem auxiliar e resolver todos esses tipos de problemas. Hoje, quem trabalha no mundo esportivo sabe que não é só vender uma estética bonita, você precisa entregar um atributo a mais naquela peça que você está vendendo. Você precisa vender o teu peixe, mas com todos os atributos. Se aquela malha tem um antimicrobiano, se aquela malha tem um dry, se aquela malha tem uma compressão maior que vai ajudar nos exercícios. Então tudo isso eu vou abordar contigo nesse vídeo hoje para que você saiba qual tipo de tecnologia você deve aplicar em cada tipo de peça. O terror de todo confeccionista é uma leg transparente. Todo mundo que chega para mim, ai Sabrinha, qual é o teu tecido que é zero transparência? Minha gente, tem muita marca no mercado dizendo que o tecido dela é zero transparência, mas não é. A zero transparência, ela existe, sim, ela é uma tecnologia aplicável, ela fica com efeito blackout, mas a malha precisa ter sido construída com esse atributo. O que acontece é que muitas empresas, confecções, trabalham com malha simples, mas conseguem ser felizes na cor escolhida e na modelagem escolhida. Porque acontece, às vezes você trabalha com uma gramatura de 310, que é considerada uma gramatura alta, e na maioria das vezes tem uma boa compressão, só que é escolhida uma cor clara, por exemplo. Na cor clara, essa gramatura, mesmo ela sendo grossa, ela pode ficar transparente, especialmente, por exemplo, num branco off. E aí os clientes costumam perguntar para mim, Sabrinha, esse tecido é zero transparência? E eu informo, olha, não é um tecido zero transparência, mas dependendo da modelagem que você utilizar, talvez você tenha que colocar um forro, talvez você tenha que fazer uma modelagem que respeite mais a elasticidade da malha, que dê uma sobrinha de tecido a mais, para que quando houver o rompimento das fibras na hora de fazer um agachamento, um exercício, a fibra inteira não se rompa, tem uma sobra de elasticidade para que acompanhe esse tipo de movimento. Então, tudo isso precisa ser estudado na hora de você desenvolver a tua peça e de sim poder entregar um efeito zero transparência. Roupa que desce no treino. Quem aí já não estava fazendo um exercício e aí sem querer a roupa ficou caindo, a roupa ficou sem compressão nenhuma, sem elasticidade? Minha gente, isso é muito comum. E na maioria das vezes é porque não foi utilizado o tecido correto. Um tecido de alta compressão ou de média compressão pode entregar um efeito que a malha não fique escorrendo, que a roupa em si não fique descendo, não fique incomodando e você ter que ficar puxando para um lado e para o outro. Na maioria das vezes isso é mais caracterizado como um problema de modelagem do que como o próprio tecido, mas existem algumas tecnologias no mercado que podem auxiliar a você entregar uma peça que não fique dessa maneira. Um exemplo é você trabalhar com tecidos de alta compressão ou de média compressão para esse tipo de finalidade. Tecido que esquenta demais. Bom, o tecido que esquenta demais, quem já é conhecido do mercado, quem já está muito familiarizado com malha, com roupas de treino em si, sabe que na maioria das vezes quando o tecido esquenta demais, ou é porque ele é de poliéster, ou porque ele não tem uma tecnologia de ser respirável. E isso também pode tornar o tecido quente, tá? Então, se você não quer entregar uma peça quente, procure um tecido que seja de poliamida, que vai entregar um toque mais geladinho, que vai entregar um conforto maior na peça. Procurar pela tecnologia certa, na maioria das vezes, vai resolver o problema da tua peça. Outra coisa, peça que deforma rápido. Daí aqui, pasmem, aqui você pode, às vezes, trabalhar com um tecido premium de alta tecnologia, com uma poliamida super cara, mas às vezes essa poliamida ela não é adequada para a modelagem que você quer entregar. E às vezes uma malha de poliéster, ela costuma
fazer com que a modelagem preserve por mais tempo ao longo da usabilidade. Então, às vezes, se você fizer um comparativo numa malha simples, num poliéster simples, e fizer a mesma modelagem, a mesma aplicação, a malha de poliéster ela tende a preservar mais a modelagem, a não haver o esticamento da malha, mesmo ela tendo o mesmo percentual de elastano. Mas é porque a fibra de poliéster ela realmente tem essa característica de ser mais rígida e daí sim ter uma fidelidade maior de modelagens, de não haver a deformação. Por isso que você vai ver muito em marca gringa utilizando poliéster. Uma prova disso é a Lyoga. A Lyoga tem uma linha completa de poliéster super tecnológicos, que é justamente para que a pessoa tenha essa peça por mais tempo, já que o poliéster também é mais resistente, e que ela preserve mais ainda a modelagem do produto. Agora eu quero falar com você sobre respirabilidade e conforto. Conforto todo mundo sabe o que é, mas respirabilidade, muita gente costuma confundir o efeito dry nas peças como respirável, mas na verdade não. O que entrega a respirabilidade das peças é a tecnologia Air, que geralmente são tecidos que têm os microfuros. Você vai perceber isso muito no mercado e essa tecnologia ela sempre vem aliada a outra tecnologia que é o dry. Então muita gente costuma falar que o teu dry furadinho, ou então o teu dry se referindo como se fosse o tecido furadinho e que o efeito dry fosse feito pelos furos. Só que não. O dry é uma tecnologia a mais que a gente faz com que a malha no acabamento ela passe por uma camada de efeito tecnológico, onde eles passam a tecnologia dry quando a malha já está praticamente pronta. Quando ela está saindo da rama, eles aplicam esse efeito dry e aí ela faz com que as peças sequem mais rápido, que quando há contato com o suor ou mesmo com a água, ela se dissipe mais rápido essa água ou esse suor, que ele seja evaporado mais facilmente. Por isso que comumente você vai ver a tecnologia Air, que é um tecido furadinho, junto com a tecnologia Dry na mesma peça. Aproveitando o gancho dessa tecnologia que é passada no momento em que a malha está saindo da rama e já é um processo de finalização, existe uma tecnologia chamada hidrorrepelente, que é um acabamento que a gente também passa na malha, que é para que quando a água estiver em contato com aquela malha, o suor ou a água escorra. Não se torna um tecido, como é que eu posso dizer? Não é um tecido à prova d'água, mas é um tecido que vai ter uma resistência à água. Se você levar uma chuva torrencial, claro que você vai molhar. Como eu disse, não é uma capa de chuva, mas é um produto que vai fazer com que a hidrorrepelência evite manchamento de café, por exemplo. Tô atrasada sem querer cair o café na minha roupa e manchou. Com esse tipo de tecnologia, usando um casaco, por exemplo, com esse tipo de tecnologia, você não vai passar por isso, porque vai bater o café ou o molho que seja e vai escorrer. Não mancha a tua pele e faz com que você tenha um efeito mais duradouro também da peça. Outra tecnologia que se utiliza muito, principalmente em bases de poliéster, é o antimicrobiano. O antimicrobiano, ele faz com que você não fique fedendo, que a malha tenha uma usabilidade maior, porque você pode usar uma vez e não precisa lavar aquela peça. E a gente alia isso ao poliéster, porque o poliéster tende a ficar mais odor. Porque como ele tem uma dificuldade de dissipar a água se ele não tiver o dry, ele tem uma capacidade de, como é que eu posso dizer, de acolher mais bactérias nos próprios fios, aí fica mais fedorento. Uma coisa que a poliamida apresenta ter menos. Inclusive, a gente tem colocado esse tipo de tecnologia tanto no poliéster quanto na poliamida, para que você entregue mais valor ainda às peças quando você estiver fazendo, por exemplo, uma camisa. E a gente encontra isso também em malhas mais pesadas, malhas de compressão. Outra tecnologia que eu não posso deixar de mencionar é o UV. O UV, ele tem a capacidade de fazer com que a sua pele fique protegida dos raios ultravioletas. E aí você vai ter vários fatores presentes nas malhas. Vai ter 50 UV+, vai ter 35 UV+, que é uma capacidade um pouco menor, mas essa tecnologia, ela é uma tecnologia infinita, é uma tecnologia que vai durar para sempre no teu tecido. Enquanto ele existir, ela vai estar com ele. Por quê? Essa tecnologia ela é infiltrada no fio mesmo. É um tipo de fio com proteção UV que quando a gente constrói a malha, ela fica entrelaçado
no próprio tecido. Não é que nem as outras tecnologias que eu já comentei anteriormente, que são tecnologias que vão no acabamento. E aí, com o passar do tempo, com as lavagens, vai perdendo esse tipo de tecnologia que é passada em acabamento depois da rama. Agora, com a proteção UV é diferente. Ela vai ficar para sempre no teu produto, porque ela é alinhada ao fio. Ela já é inserida na malha com o fio. Mais uma tecnologia que é pouco explorada no mercado, que é o Easy Care. Por que tem tantas marcas de moda casual migrando para as malhas que são geralmente de uso para moda esportiva? Porque são malhas de fácil cuidado, o nome já diz, Easy Care, você consegue cuidar facilmente e é para você ter praticidade no dia a dia. Por isso que tem muitas marcas de alfaiataria, até mesmo de casual, construindo peças com malhas que são utilizadas pela finalidade do esportivo. Um movimento que você já deve ter escutado é o athleisure, que é uma terminologia utilizada para quem vai aplicar peças do esportivo no dia a dia. Vai utilizar para ir para uma reunião, vai utilizar para ir para um jantar, para ir no shopping, com a mesma roupa de academia, jogou um blazer por cima, você já está pronta para a tua reunião. Isso é o Easy Care. E agora eu quero falar da tecnologia que é a mais requisitada para quem fabrica roupa fitness, que é a zero transparência ou a alta cobertura. Como eu disse antes, a zero transparência ela é um atributo para malhas construídas com esse efeito zero transparência, que geralmente são fios bem finos, utilizado em mais de uma camada, que a gente chama de máquinas duplas, e a alta cobertura você encontra muito em malhas com gramatura alta, ou malhas duplas. A alta cobertura vai fazer com que a peça, na maioria das vezes, fique com baixa transparência. Não vai ser zero transparência. Ela pode sim apresentar uma leve transparência, principalmente se for em malha simples, em cor clara, mas se você trabalhar com a modelagem correta e a cor correta, ela fica uma ótima aliada de tecnologia para você. Já a zero transparência, você precisa ter essa confirmação do teu fornecedor de que esse tecido é zero transparência mesmo, que ele vem com selo, ele vem etiqueta informando que é um produto que é com efeito blackout ou zero transparência. Então, saibam, zero transparência é diferente de alta cobertura. E agora eu quero falar com você sobre a tua parte sensorial, sobre o que você vai entregar para aquele cliente que é mais sinestésico, que gosta mais do toque diferenciado. Então, a gente tem hoje no mercado produtos e malhas que oferecem uma experiência para o cliente, uma experiência ao toque, uma experiência ao vestir. Eu costumo dizer nas minhas apresentações de tecido que a pessoa só vai entender o que aquela malha significa quando ela vestir. E pasmem, às vezes eu tenho cliente que vendo a bandeira não queria comprar de jeito nenhum. Eu insisti para a pessoa vestir a peça e depois que ela vestiu ela entendeu. Realmente, Sabrina, esse tecido aqui ele abraça meu corpo e é como se eu estivesse tocando num ursinho de pelúcia. Que a gente tem esse efeito realmente em malhas que tem o toque de algodão ou o toque de pêssego. Tudo isso são tecnologias que você consegue entregar nas peças que são mais sensoriais, que vão proporcionar melhor experiência para os clientes. Agora eu quero mencionar para você uma tecnologia que é pouco explorada, mas que a gente vê muito em peças que vão para o mar, que vão para água clorada, muito utilizado principalmente para biquínis, que é a tecnologia Hyclo Creora, que é da Creora. O Hyclo, ele é um elastano mais tecnológico voltado para ter mais resistência ao cloro que existe nas piscinas ou à água do mar que é mais salobra, que é mais salinificada, tem mais sal e que deteriora com o tempo os elastanos que são convencionais, que não tem nenhum tipo de tecnologia. Esse tipo de elastano ele é mais explorado realmente em malhas que são para benefício de esportes aquáticos ou de uso comum para praia ou piscina. E agora eu quero falar com você sobre sustentabilidade. A gente tem visto muitas fábricas falando que tem um efeito sustentável, mas que não falam efetivamente o que seria essa sustentabilidade. É uma obrigação da indústria fabricar tecidos de forma sustentável, fabricar ecologicamente correto, de que a água seja destinada de forma correta, de volta para o meio ambiente, que seja feito tratamento para os resíduos de corantes. Isso é uma obrigação das indústrias. Agora, sustentabilidade na prática, realmente, quando a gente fala de tecidos, é quando a gente utiliza uma reciclagem para fabricar aquelas malhas. Na Texnel, que é a fábrica que eu represento, temos 3 tecnologias com essa finalidade. A gente tem a poliamida reciclada,
que é geralmente feita 50% de poliamida, de fio de poliamida reciclado e 50% de peças reutilizadas que foram trituradas e transformadas em fio de novo para construir a malha. E a gente tem também os poliésteres reciclados, que são feitos de garrafa PET. A gente pega as garrafas PET que estão no meio ambiente, destrói e transforma em fio novamente. E aí a gente constrói uma malha do zero e aquela malha se torna sustentável. Essas são tecnologias verdadeiramente sustentáveis. É quando você tira algum resíduo do meio ambiente e transforma ele para reutilizar no produto novamente. E a parte de sustentabilidade, ela é um ótimo gancho para você atingir aquela geração Z, aquela geração dos baby boomers, que são esse pessoal dos 20 e poucos anos para baixo. É o quê? Que é muito preocupado em utilizar roupas que sejam feitas de forma ecologicamente correta. Isso é pouco abordado ainda aqui no Brasil, principalmente porque o preço para reciclar a poliamida é muito mais caro, às vezes é 30% mais caro do que a poliamida convencional, mas o poliéster a gente já conseguiu deixar um preço bem acessível. Então, na maioria das vezes, as empresas que querem trabalhar esse ponto sustentável nas suas marcas acabam começando pela linha de poliésteres, que oferece um custo-benefício muito melhor e às vezes muito parecido com uma poliamida simples, por exemplo. Então, se você quer trabalhar com esse segmento de ser mais green, de vender a sustentabilidade na tua marca, eu te aconselho a começar por esses tecidos que são de poliéster, que aí a gente consegue até às vezes modificar um pouco o toque, principalmente quando ele vai para a linha de estamparia, quando ele vai para a parte de calandra, onde a gente passa pelo qual os fios têm uma transformação e eles ficam com um toque mais macio. E a gente também tem alguns outros poliésteres, inclusive tem um lançamento aqui na nossa fábrica que já otimizou muito o toque, mesmo sendo poliéster, que é o nosso Power Flex Green. Então, toda vez que você vê uma fábrica, principalmente a Texnel, vendendo green, saiba que é um produto sustentável. Agora que você já recebeu um aulão de todas as tecnologias presentes no mercado de malha tecnológica, você já está pronto para construir uma peça que venda mais valor e corrigir todos os erros que você já cometeu um dia para construir uma peça que não entregava nada. E se você quer continuar assistindo vídeos como esse, comenta aqui. Quero saber mais tecnologias, Sabrine, que eu te conto. Um beijo e até o próximo vídeo.